Há pessoas que têm tudo, mas não sabem que estão prestes a perder. E se eu lhe dissesse que a arrogância pode secar não só a sua vida, mas a sua alma? Tiago tinha dinheiro, fama, uma vida de luxo, mas não tinha gratidão, até que a vida lhe mostrou o que realmente se perde quando você não sabe agradecer. E o que ele descobriu no final foi mais valioso do que tudo o que ele já teve. Antes de começar esta história, que pode mudar a forma como você vê sua vida, se inscreva no canal. Eu prometo que no final você entenderá por que a gratidão é mais poderosa do que qualquer fortuna. Tiago não era um sujeito mau. Ele apenas estava convencido de que merecia mais. Mais sucesso, mais reconhecimento, mais dinheiro, mais tudo. Ele tinha 28 anos e dirigia uma agência de marketing digital em expansão. Carros, viagens, relógios caros, apartamentos de revista. Nada mal para alguém que começou do zero. Pelo menos era o que ele repetia sempre. Mas havia algo que Tiago não tinha, e embora não admitisse, ele sabia: paz. A paz não vinha em seus cafés importados, nem em suas reuniões com investidores. Também não era encontrada em seus relacionamentos fugazes ou nas felicitações de seus seguidores nas redes. Era como se cada conquista só lhe abrisse mais o apetite por algo que ele não conseguia nomear. Você percebe que já tem o que muitos sonham? Lhe disse certa vez Lígia, em uma conversa que ele considerou irrelevante. Sim, mas isso não significa que eu deva me conformar, respondeu sem pensar. A conversa terminou ali. Lígia nunca mais o procurou. Ele também não notou sua ausência. Tiago acreditava que a gratidão era para os fracos, para quem não podia aspirar a mais. Em seu mundo, agradecer era aceitar que não era suficiente, e ele, é claro, estava feito para a grandeza. Cada manhã começava igual. Acordava em seu apartamento no 28º andar, com vista para a cidade, tomava seu café preto sem açúcar e revisava sua agenda. Não havia espaço para pausas. Tudo era eficiência, produtividade, metas. Era admirado, invejado, imitado, mas também estava sozinho. Uma solidão silenciosa, disfarçada de sucesso. Em uma dessas manhãs quaisquer, algo mudou. Ele recebeu uma mensagem. Reunimos-nos hoje às 17h. Seu Ernesto quer te ver. O número era desconhecido, mas o nome não. Seu Ernesto, um velho que tinha sido amigo de seu pai, uma figura distante, quase esquecida, daquelas pessoas que têm algo no olhar que te incomoda porque parece que já sabem de tudo. Tiago não entendia por que aquele homem queria vê-lo agora, mas algo, talvez a curiosidade ou o tédio de uma rotina repetida, o impulsionou a aceitar. Às 17h em ponto, ele estacionou seu carro em frente a uma casa modesta no subúrbio. Não era seu ambiente. Tudo lhe parecia velho, lento, inútil, mas ele entrou. Seu Ernesto o recebeu com um sorriso caloroso e olhos que pareciam lê-lo sem falar. Você continua com essa pressa de sempre, disse o ancião. Entre, meu filho. Não vou te roubar muito tempo. Ou talvez sim, dependendo do que você entender. Tiago levantou uma sobrancelha, incomodado. Ninguém lhe falava assim, mas algo na voz do velho o fez ficar. O que ele não sabia era que essa conversa seria o início de tudo. Da mudança, da queda e de seu despertar. Seu Ernesto o convidou a sentar-se no velho banco de madeira da varanda. Em frente a eles, um pequeno jardim mal cuidado se agitava com o vento da tarde. Você parece cansado, meu filho, disse o ancião enquanto servia 2 xícaras de chá. É parte do jogo. Quem quer mais, exige mais, respondeu Tiago sem desviar o olhar do relógio. E o que acontece quando esse mais não te deixa dormir? Perguntou Ernesto sem aspereza, apenas como quem atira uma pedra na água e observa as ondas. Tiago não respondeu. O silêncio tornou-se denso, não por desconforto, mas por verdade. O ancião continuou. Seu pai costumava dizer que o sucesso sem gratidão é como um saco cheio de moedas, mas com um buraco no fundo. Você corre mais rápido, mas sempre sente que falta algo, não é? Esse comentário foi um golpe. Seu pai,
Há anos ele não o mencionava. Morreu quando Tiago tinha 19 anos, justamente quando começava a construir seu império pessoal. Ele nunca parou para fazer o luto, nunca quis parecer fraco. Às vezes sinto que se eu parar, eu me desfaço. Disse sem pensar, como se algo dentro se quebrasse sem permissão. Seu Ernesto assentiu devagar. A pressa, que não vem do corpo, vem da alma que quer fugir de si mesma. E isso era exatamente o que Tiago fazia. Ao voltar para seu apartamento naquela noite, ele se sentiu diferente. Não o lugar, mas ele. Olhou seu reflexo no espelho do elevador. Impecável. Não o reconhecia. Na caixa de correio, encontrou uma carta incomum. Ninguém escrevia cartas hoje. Era de sua ex-parceira. Algumas linhas simples, sem críticas, apenas a despedida final. Seu mundo sempre foi muito cheio para que eu pudesse habitá-lo com você. Outra rachadura. Ele caminhou até sua sala e sentou-se sem acender nenhuma luz. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como promessas vazias. Ele tinha tudo. Por que não sentia isso? A resposta veio como um sussurro interno, mal audível. Porque você não sabe agradecer. No dia seguinte, um investidor importante cancelou uma reunião sem explicação. Outro projeto foi rejeitado por um cliente-chave. Irritado, Tiago descontou em sua equipe. Exigiu mais resultados, mais ideias, mais comprometimento. Um de seus funcionários, ao sair, murmurou: "Como se pode dar mais a alguém que nunca agradece o que tem?" Ele não deveria ter escutado, mas o fez, e essa frase ficou como um eco em sua mente a tarde toda. Naquela noite, ele sonhou com seu pai. Estavam sentados na mesma varanda de seu Ernesto, mas ele era criança novamente. Seu pai lhe dava um pequeno peão de madeira e dizia: "Aprenda a girar sem se perder." Ao acordar, sentiu umidade nos olhos, mas não chorou. Não sabia como. Anos de orgulho haviam secado suas lágrimas. Os dias seguintes se encheram de sinais. Uma mulher na rua ofereceu uma flor sem pedir nada em troca. Ele a rejeitou com frieza. Um menino, ao vê-lo passar, sorriu e disse: "Que sorte você tem. Você é como os que aparecem nos comerciais." Ele apenas abaixou a cabeça, sem responder. Mas naquela noite, no espelho, ele se sentiu pior do que nunca. Não pelo que tinha, mas por tudo o que havia perdido sem sequer notar. Seu Ernesto o convocou para um domingo de manhã, não em sua casa, mas em um lugar que Tiago não ia desde que era criança, o campo onde seu pai costumava levá-lo para caminhar. Não houve instruções precisas, apenas uma mensagem curta. Lá onde seus passos eram livres. Tiago chegou em seu carro de luxo, incomodado com a poeira da estrada, a falta de sinal em seu celular, o calor, o desconforto. Aquela paisagem não se parecia em nada com seu mundo de cristais, concreto e agendas apertadas. Mas lá estava o velho em pé, como se o tempo não pesasse, olhando o horizonte com uma calma que a Tiago lhe era insuportável. "O que estamos fazendo aqui, seu Ernesto?" perguntou sem dissimular sua impaciência. "Vamos caminhar", respondeu o ancião, entregando-lhe uma garrafa de água e um sorriso sem pressa. "Caminhar? Para quê?" "Para que você se lembre onde estava antes de esquecer quem você era." A frase foi como um tapa. Tiago não respondeu, apenas caminhou ao lado dele, incomodado, desejando que tudo acabasse logo. O sol caía sobre os pastos dourados e os grilos entoavam sua sinfonia ao fundo. Seu Ernesto apontava para coisas pequenas. Uma flor que crescia entre pedras, um beija-flor que roçava a superfície do rio, uma folha que flutuava com graça ao vento. "Tudo isso tem mais paz do que você, meu filho", ele disse, "porque não espera nada, não compete, não se compara, apenas é, e em sua simplicidade agradece." Tiago cruzou os braços, cansado do tom quase poético do ancião. "E isso, para que serve? Agradecer o quê? A pobreza, a limitação, a falta de ambições?" Seu Ernesto não se alterou.
Não é pobreza, é presença. Agradecer não significa conformar-se, Tiago. Significa honrar o que você já tem para que a vida lhe confie mais. Eles caminharam até uma colina onde costumava haver uma pequena casa abandonada. Tiago a reconheceu imediatamente. Aqui vínhamos com papai, murmurou. Aqui foi onde ele te deu seu primeiro caderno de desenho, acrescentou seu Ernesto. Tiago parou. Havia esquecido isso por completo. Ele se lembrou dos traços desajeitados de um menino que sonhava em ser artista. Sonhava em criar beleza, não fama. Adorava desenhar pássaros, árvores, mãos, coisas vivas. Agora, ele só criava estratégias para vender produtos que nem sequer usava. Em que momento eu me perdi? Sussurrou. No dia em que você confundiu reconhecimento com valor, no dia em que pensou que merecer mais era mais importante do que agradecer o que você já tinha. Enquanto falavam, um menino apareceu entre as árvores. Ele tinha a roupa suja, as bochechas queimadas pelo sol, mas um sorriso limpo. Na mão, segurava um galho quebrado como se fosse uma espada. Oi, disse sem medo. O que você faz por aqui sozinho? Perguntou seu Ernesto. Eu vim ver o céu, daqui ele parece maior. E você gosta disso? Sim, me faz sentir como se eu voasse, embora eu nunca tenha andado de avião. O menino se despediu e correu colina abaixo, rindo alto. Tiago o observou em silêncio. Ele, com todo o seu dinheiro, mal se lembrava da última vez que sentiu alegria sem motivo. Nem sequer sabia se alguma vez havia sentido algo tão puro. Seu Ernesto colocou a mão em seu ombro. Esse menino não tem nada do que você tem, mas tem algo que você perdeu há muito tempo. Gratidão. Tiago engoliu em seco. Não respondeu, mas por dentro, algo se afrouxava como uma rachadura imperceptível na armadura que ele havia construído durante anos. Você acha que eu ainda estou a tempo? Perguntou de repente. Seu Ernesto o olhou com uma expressão serena. Sempre se está a tempo, até que não mais. Naquela noite, ao voltar para casa, tudo parecia estar em seu lugar, mas já não era o mesmo. Não era o mundo que havia mudado, era ele. E pela primeira vez em anos, sentiu que não podia continuar igual. Tiago acordou no dia seguinte com uma sensação diferente. Não teve pesadelos, mas também não descansou. Havia dormido em sua cama de design com lençóis importados, mas sentia frio. Não no corpo, mas na alma. Como se algo tivesse se soltado de seu interior e ele não soubesse como colocá-lo de volta no lugar. Ele ligou o celular por inércia. Mais de 50 notificações, e-mails, chamadas perdidas, mensagens de sócios, mas houve uma que o deixou congelado. Assunto: interno urgente. Mensagem: Tiago, surgiram irregularidades sérias nos últimos relatórios financeiros. Estão retirando fundos de forma não autorizada. Precisamos de uma reunião urgente. Tiago se levantou num salto, ligou para sua assistente de confiança, Samira, uma mulher leal que estava com ele desde que a empresa era apenas uma ideia em um caderno. Ela não respondeu. Ligou mais 2 vezes. Silêncio. Ligou seu laptop, acessou os relatórios e o que viu foi como uma explosão em sua cabeça. Contas vazias, transações que ele não havia aprovado, pagamentos duplicados. Tudo apontava para um nome: Samira. Ele não podia acreditar. A mesma mulher que havia organizado suas viagens, suas agendas, que conhecia sua vida mais do que ninguém, o havia traído. Sentiu raiva, confusão, mas sobretudo uma profunda vergonha, porque não tinha visto isso acontecer, porque nunca prestou atenção, apenas exigia mais. Nunca agradeceu nem sequer a ela. Ele afundou no sofá. Pela primeira vez não pensou na solução imediata. Não pegou sua agenda, não elaborou uma estratégia, apenas ficou parado, e aquele silêncio que antes era insuportável, agora começava a doer de verdade. Ele se lembrou então de uma frase de seu Ernesto, dita apenas um dia antes.
Sempre se está a tempo, até que não mais. Seria esse o seu não mais? As horas passaram, as chamadas aumentavam, os investidores pediam explicações. A imprensa local já havia recebido um comunicado anônimo sobre os movimentos suspeitos em sua empresa. Tiago tomou banho sem pensar, vestiu-se sem ânimo e dirigiu-se ao escritório. A cada passo, a realidade parecia mais pesada. Ele não era mais o chefe que todos admiravam. Agora era o alvo dos olhares, do murmúrio nos corredores. A imagem que ele tanto havia construído começava a se estilhaçar como uma estátua de cristal. Na sala de reuniões, seus sócios o esperavam. 3 homens, 2 mulheres, todos com rostos tensos. Ninguém sorriu, ninguém o cumprimentou. O mais velho, um homem que o havia apoiado em suas piores apostas, falou em tom neutro. Tiago, precisamos saber o que está acontecendo. A empresa está em risco. Ele tentou falar com firmeza, mas sua voz soou fraca. Eu não autorizei esses movimentos. Foi uma traição. Eu não vi isso acontecer. Uma das sócias levantou a mão, interrompendo-o. Isso não é suficiente. Você não pode estar no topo e depois lavar as mãos quando algo quebra. O golpe foi direto, merecido. Talvez. Por anos, ele se achou intocável e agora era vulnerável. Humano, pior ainda, responsável. Uma casinha simples com paredes de adobe, um telhado de telhas vermelhas e uma pequena horta. Não havia televisão, apenas livros velhos, um violão pendurado e cheiro de pão caseiro. Eu larguei tudo há 5 anos, disse Juliano enquanto servia café. O estresse, a competição, a corrida para provar algo, percebi que vivia para impressionar, não para sentir. Tiago olhou para ele como se estivesse ouvindo um sábio de outro mundo. E você não se arrepende? Às vezes sinto falta do barulho, mas nunca dormi tão bem. Aqui aprendi algo que ninguém nos ensinou na cidade. A agradecer pelo que você já tem, mesmo que seja pouco, porque esse pouco, quando é agradecido, se multiplica. Tiago baixou o olhar, sentiu vergonha, sentiu admiração, sentiu dor. Eu tinha tudo e perdi porque nunca agradeci uma única vez. Juliano não o julgou. Então você está mais perto de encontrar. Só quem toca o fundo entende o que significa ter tudo sem ter nada. Os dias se passaram. Tiago não foi embora. Ele ficou. Ajudava na horta, conversava com as crianças, caminhava. Pela primeira vez, respirava sem pressa. Toda noite ele pensava em seu Ernesto, em suas palavras, na frase "sempre se está a tempo, até que não mais". E em uma manhã, ao ver Juliano sorrir sem razão, pensou: eu quero isso, não coisas, não aplausos, eu quero paz e quero aprender a dar graças por tê-la. Tiago estava há vários dias em Olaria. Cada amanhecer o encontrava sentado no mesmo banco, com o olhar fixo nas montanhas, como se esperasse que o sol lhe respondesse algo. O povoado já havia se acostumado com seu silêncio. As crianças o cumprimentavam ao passar. As vizinhas lhe ofereciam pão ou frutas, mas ele mal sorria. Não era grosseria, era confusão. Ele ainda não entendia quem era sem seu título, sem sua empresa, sem sua reputação. Juliano o observava em silêncio. Não tentava aconselhá-lo, apenas o acompanhava de longe. Uma tarde, ele deixou uma chave sobre a mesa. Essa abre o chalé que fica no final do caminho. Está sozinho há anos. Talvez o silêncio lhe faça bem, disse antes de sair. Tiago pegou a chave sem responder. Naquela mesma tarde, ele caminhou até o chalé. Era uma construção humilde com paredes rachadas e uma pequena janela que deixava entrar a luz do entardecer. Ao entrar, ele notou que quase não havia móveis. Uma cama velha, uma mesa de madeira, uma cadeira, uma vela consumida e um espelho coberto com um lençol cinza. Ele largou a mochila no chão, respirou fundo e sentou-se.
Lá fora, o vento soprava entre as árvores, movendo as folhas como se a natureza respirasse junto com ele. Durante horas, ele permaneceu quieto, olhando o vazio, sentindo como o tempo se alongava até se tornar um silêncio denso, quase físico. Quando a luz começou a se desvanecer, algo o impulsionou a se levantar. Ele caminhou até o espelho e retirou o lençol. O reflexo o atingiu como um soco. Ele não se reconheceu. Seu rosto tinha uma mistura estranha de fadiga e desolação. As olheiras profundas, o olhar apagado, os ombros caídos. Não era o homem das revistas, nem o líder dos discursos motivacionais. Era alguém mais velho, mais frágil, mais real. Ele ficou se olhando por um longo tempo. O silêncio se tornou insuportável. "O que você fez comigo?" murmurou. E então tudo o que ele havia contido durante anos se rompeu. Ele bateu na mesa, soltou um grito e, em seguida, sem poder se conter, desabou no chão. Chorou como não fazia desde a morte de seu pai. Chorou por sua ambição, por seu orgulho, pelo menino que havia deixado para trás, pelos amigos que perdeu, pela gratidão que nunca expressou. Enquanto soluçava, as lembranças vieram como rajadas. Seu pai rindo, ensinando-o a andar de bicicleta. Sua mãe preparando chocolate depois de um dia ruim. Lígia lhe dizendo uma vez que o sucesso sem paz era uma forma elegante de vazio. Juliano se despedindo da cidade com uma frase que agora ele compreendia. "Quero viver sem ter que provar que eu valho." Tudo se encaixava. Tudo doía. "Me perdoe", sussurrou em frente ao espelho, "por exigir tanto de você, por te desprezar, por nunca te agradecer." E naquele momento, uma voz distante, suave, ressoou dentro de sua mente. Era seu Ernesto? Ou talvez apenas sua memória, a alma que não agradece acaba esquecendo quem é. Tiago levantou o olhar. Sim, era isso. Ele havia se esquecido de si mesmo. Ele viveu anos acumulando coisas quando a única coisa que precisava era se lembrar. Ele ficou assim em silêncio por um longo tempo. Depois, acendeu a vela sobre a mesa. A chama tremeu no início, mas depois se manteve firme. Ele a observou hipnotizado. Era tão pequena e, no entanto, enchia todo o quarto. Então, ele entendeu que a gratidão era isso. Uma luz minúscula que pode transformar a escuridão maior. Ele saiu para o exterior. A noite estava limpa e o céu parecia infinito. Ele se sentou no chão, olhando as estrelas. O ar frio roçava seu rosto, mas ele não o sentia mais como castigo, mas como carícia. "Obrigado", disse em voz baixa. Ele não sabia exatamente a quem estava dizendo isso. Talvez ao universo, talvez a seu pai, talvez ao silêncio que lhe permitiu se ouvir. Pela primeira vez, essas palavras não eram vazias, eram sinceras, e ao pronunciá-las, algo dentro dele se acalmou. Ele fechou os olhos. Não pensou no passado nem no futuro, apenas sentiu. E naquela noite, sem planejar, sem buscar, sem pretender entender, começou seu renascimento. Tiago voltou ao mundo exterior com um passo diferente. Ele não era o mesmo que partiu para o povoado de Olaria. Algo em seu interior havia mudado, uma mola havia se soltado. Depois da noite de quebranto, depois do espelho que o obrigou a olhar o que ele ignorava, ele voltou ao caminho, mas sem pressa, sem aplausos, sem meta. Apenas com uma pergunta. O que significa a abundância quando a alma está vazia? Foi então que ele decidiu visitar Lígia. Ele se lembrava dela dos velhos tempos, colegas de faculdade, caminhos diferentes, mas ela sempre havia sido um pouco uma mensagem que ele não estava pronto para ler. Em sua mente, ela vivia com pouco. Trabalhava em uma pequena cafeteria do bairro, escrevia poemas aos domingos e doava livros às sextas-feiras. Tiago considerava isso simpático, mas não escalável. Até agora,
Ele não entendia por que ela vivia aquela vida sem ambição. Ele a encontrou em um sábado de manhã em seu café com a janela aberta, o cheiro de pão recém-assado e um sorriso autêntico. Quando o viu entrar no local, seus olhos se iluminaram como quem espera um amigo de verdade, não um concorrente. «Tiago!» exclamou ela. «Quanto tempo?» «Sim», respondeu ele com voz suave. «Eu voltei. Fico feliz. Você quer um café?» «Eu gostaria de algo mais», disse Tiago. «Preciso ver algo diferente». Ela assentiu sem se surpreender. Os dois se sentaram em uma mesa de madeira junto à janela, olhando a rua tranquila. Lígia pediu 2 cafés e um pão de mel. «O que você faz aqui?» perguntou ela. «Quero dizer, como você chegou até aqui?» Tiago ficou em silêncio por um momento. Depois disse: «Eu vim porque, de algum modo, eu não queria mais voar mais alto. Eu queria aprender a aterrissar». Lígia o olhou com ternura. «Aterrissar», murmurou, «é uma palavra sábia. Aqui aprendemos que não se trata de quão alto você sobe, mas de quão firme você pisa o chão quando está». Tiago respirou fundo. Algo naquela frase o chocou. «Eu sempre pensei que abundância era acumular dinheiro, reconhecimento, conquistas», confessou. «Mas estou descobrindo que talvez abundância seja também respirar sem culpa, olhar sem inveja, dar sem esperar». Lígia sorriu e segurou sua mão. «Sim», disse ela. «Eu entendi isso quando parei de reclamar pelo que não tinha e comecei a agradecer pelo que sim. Eu te convido a ver isso comigo». Eles saíram para o quintal dos fundos do café. Lígia o conduziu a uma pequena horta atrás do local. Tomates maduros, ervas aromáticas, bancos velhos onde os vizinhos se sentavam para conversar. Uma mangueira crescia em um canto e algumas crianças colhiam folhas para fazer pipas. O lugar estava longe do que Tiago considerava sucesso, mas irradiava algo mais raro, mais valioso: vida agradecida. «Aproxime-se», disse Lígia. «Olhe isto». Tiago se inclinou para as hortaliças. Viu uma folha brilhante de manjericão, uma gota de orvalho sobre ela. Sentiu que, pela primeira vez, não estava procurando uma métrica, apenas estava vendo. «Você vê?» perguntou Lígia. «Essa gota não fica aí por acidente. Ela foi convidada pelo sol, pela chuva, pela calma. E você está aqui para vê-la». O assobio de um pássaro cruzou o ar. Tiago fechou os olhos, sentiu o cheiro, o vento, a languidez do instante. «E se eu te disser que tudo isso é abundância?» disse Lígia suavemente, «que a riqueza não está no que você acumula, mas no que você agradece». Tiago abriu os olhos. Ali estava a lição que ele estava negando. «Então, o que eu tenho que fazer?» perguntou. «Começar a agradecer». «Você já fez isso», respondeu Lígia. «Você chegou, reconheceu, e isso é o início. Agora apenas viva a partir daí. Faça com que cada ação saia desse obrigado. Quando seu motor é a gratidão, o destino é construído sozinho». Tiago respirou novamente. Sorriu sem saber por quê. Ele olhou para seu café, que agora estava morno, fumegando, tocou-o com a colher, olhou para Lígia e viu em seus olhos uma paz que ele havia buscado por anos em conferências, carros, troféus, e a encontrou em um café, uma horta, uma conversa sincera. «Obrigado», murmurou. Ele não precisou explicar. Lígia lhe devolveu o sorriso mais amplo. Não era um sorriso de triunfo, era um sorriso de alívio. Eles ficaram em silêncio. A rua seguia, a vida continuava. Mas dentro de Tiago, algo mudou. Uma porta interna havia se aberto. «Eu quero ficar um pouco», disse finalmente. «Não para descansar, mas para aprender». «Bem-vindo», respondeu Lígia. «Aqui a lição se repete todos os dias. O que você agradece se amplifica, o que você ignora se escapa». Tiago assentiu. Ele sabia que repetiria essa frase muitas vezes mais, mas naquele momento ele a aceitou. Ao sair do café, ele não olhou para o relógio.
Olhou para o céu, para a mangueira, para a horta e agradeceu. E, sem perceber, ele começou a caminhar não mais, mas para melhor. Tiago acordou naquela manhã com uma clareza que não sentia há muito tempo. Não foi o som do despertador que o tirou do sono, mas seu próprio fôlego, profundo, pausado, real. Pela primeira vez, ele não se levantou com o impulso de conquistar algo, mas com a pergunta silenciosa: o que eu posso dar hoje? Ele caminhou até o café de Lígia sem rumo fixo, desfrutando de cada passo, de cada folha balançando ao vento, de cada raio de sol que se infiltrava entre as casas baixas. A cidade que ele havia deixado para trás lhe parecia agora um cenário distante, quase outro universo. Aqui, naquele canto, a vida tinha outro ritmo, mais humano, mais próximo, mais desperto. Lígia o recebeu com um abraço simples, sem expectativa nem surpresa exagerada. O que ele viu em seus olhos foi sinceridade, não admiração, mas respeito, como se a mudança que ele começava não dependesse de aplausos, mas de reconhecimento interno. Após o café, ela o convidou a sentar-se no quintal dos fundos, onde os vizinhos do café já tinham o costume de se reunir ao meio-dia para compartilhar histórias simples. Uma colheita que florescia, um menino que aprendia a ler, um reparo comunitário. Não havia celebridades nem grandes títulos, havia vidas normais e, no entanto, cheias. Hoje eu quero que façamos algo diferente, disse Lígia. Nada complicado, apenas sentar em silêncio por alguns minutos. Tiago deu um sorriso leve, como quem aceita um convite desconhecido. Ele fechou os olhos, sentiu o vento no rosto, o murmúrio da horta, o aroma de ervas frescas. Ao abrir os olhos, ele viu Lígia sorrindo. "O que você sentiu?" perguntou ela suavemente. "Paz", respondeu Tiago. "Apenas paz. Não tenho certeza de ter sentido isso antes." Lígia assentiu. "A gratidão não é algo que você faz uma vez. É algo que você permite que te transforme. Quando você agradece, mesmo o pequeno deixa de parecer pequeno." Tiago inclinou-se para a frente, apoiou os braços sobre a mesa de madeira. "Sempre acreditei que mais me faria sentir completo", disse. "Dinheiro, reconhecimento, viagens. Mas o que eu encontrei é que o vazio não é preenchido pela quantidade, mas pela presença." Lígia olhou para ele com ternura. E a presença nasce de dizer obrigado, não como ritual, mas como ato de visibilidade. Mostrar ao universo que você vê o que te rodeia. O nome de seu Ernesto cruzou a mente de Tiago. Sua voz, aquela frase: "A alma que não agradece acaba esquecendo quem é." Hoje não era apenas um aviso, era um convite. "E agora, o que vem a seguir?" perguntou ele. Lígia sorriu com suavidade. "Não o quê, mas como. Como você vai caminhar a partir daqui? Como você vai manter esse olhar? Como eu percebi que a gratidão não é sentida até que você a transforme em ação. Antes, eu apenas aguardava na cabeça, pensando que ter mais era agradecer mais. Hoje, eu aprendi que agradecer o pouco pode dar muito." Os vizinhos assentiram. Nenhum o ovacionou. Alguns sorriram. Isso bastou. Durante o resto do dia, Tiago voltou à sua antiga profissão na cidade. Mas algo havia mudado. Negócios, e-mails, agendas continuavam lá, mas já não eram o motor. O motor era o obrigado. Cada proposta que ele assinava, ele o fazia sabendo que aquilo representava algo mais do que números. Representava dignidade, respeito, valor real. Toda vez que sentia o impulso de fechar um negócio, ele se perguntava: isso contribui? Se a resposta era não, ele desistia do negócio. Se a resposta era sim, ele o assinava com gratidão. Ao cair da noite, ele voltou para a olaria. Caminhou até a praça sob um céu estrelado, parou junto à mangueira e abriu seu caderno. Pegou a folha dobrada,
leu-a em silêncio e depois a dobrou novamente e a guardou, sabendo que aqueles 10 agradecimentos já estavam operando em sua vida. Ele sorriu porque entendeu que a abundância que buscava não era o que chegava, mas o que ele cultivava. Não era receber mais, mas ser mais. E, acima de tudo, não era esperar a gratidão, mas ser gratidão. Ele se despediu de Lígia com um abraço, e enquanto se afastava, viu como a luz da praça acariciava as folhas recém-regadas da horta. Um sinal sutil de renovação. Naquele momento, ele fechou os olhos e disse em voz baixa: "Obrigado, vida, não só pelo que me dás, mas pelo que me permites dar." O amanhecer se filtrava pela janela com uma luz dourada que se derramava sobre a mesa de madeira. Tiago abriu os olhos devagar, sem sobressaltos, sem a urgência que antes o dominava. Pela primeira vez em anos, sua mente não o empurrava para lugar nenhum. Ele ficou alguns segundos em silêncio, ouvindo sua própria respiração, como se essa fosse uma conversa que nunca antes havia tido consigo mesmo. Sua mãe, Dona Carla, o observava da porta. Ela não disse nada, mas o sorriso que surgiu em seu rosto dizia tudo. Havia muito tempo que ela não o via assim, tranquilo, sem aquela sombra de soberba que costumava escurecê-lo. Tiago se levantou, caminhou até a cozinha e a abraçou, sem dizer uma palavra. "Obrigado", sussurrou. Dona Carla fechou os olhos. Era a primeira vez que o ouvia pronunciar aquela palavra sem pretexto, sem desculpa, sem culpa, apenas gratidão. Após o café da manhã, Tiago saiu para caminhar pelo bairro. Não com pressa, mas com presença. As ruas eram as mesmas que ele havia ignorado quando se achava grande demais para pertencer ali, mas agora as via diferentes. As paredes velhas, o padeiro que sorria ao cumprimentar, o cachorro que corria atrás de um menino rindo. Tudo parecia ter uma voz, e essa voz dizia: "Você está vivo? Você está aqui? Isso basta." Em uma esquina ele viu Dona Matilde, uma anciã de cabelo branco, que sempre se sentava sob a mesma árvore, alimentando pombas. Tiago se lembrava de tê-la visto muitas vezes, mas jamais havia parado para falar com ela. "Bom dia, Dona Matilde", disse com um sorriso. Ela levantou a vista com aqueles olhos cheios de tempo e respondeu: "Bom dia, meu filho. Há muito tempo que eu não te via por aqui." "Eu estive muito ocupado", respondeu ele, abaixando o olhar. "Ou perdido", disse ela com suavidade, sem reproche. Apenas verdade. Tiago sorriu um pouco envergonhado. "Talvez as duas coisas", admitiu. Dona Matilde lhe ofereceu um pedaço de pão enrolado em guardanapo. "Coma, meu filho. O pão compartilhado tem um sabor diferente." Ele aceitou e, enquanto mastigava em silêncio, ela continuou: "A vida nem sempre tira coisas de você. Às vezes, ela apenas mostra o que você não soube ver quando tinha. A gratidão é o espelho onde a alma se reconhece. Sem ela, até a abundância se torna barulho." Tiago levantou o olhar. Aquela frase atingiu seu peito. "Por muito tempo, eu pensei que o mundo me devia mais", disse com sinceridade, "que eu merecia algo diferente, algo maior, mais brilhante." "E quando você teve, foi feliz?" perguntou a anciã. Ele negou lentamente. "Não, eu sempre sentia que faltava algo." "Então, você já sabe a verdade", respondeu ela. "Não era o mundo que te devia, era você quem devia gratidão." Tiago ficou em silêncio. O som das pombas esvoaçando ao seu redor parecia acompanhar seus pensamentos. "E como se aprende a agradecer quando a gente já perdeu tanto?" perguntou finalmente. "Começa com o que